Opa, estamos ao vivo? Será? Acho que sim. Vamos lá, vou começar aqui. Uma boa noite para todos, amigos, familiares, inscritos, não inscritos. Desejo uma boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Nara Souza e te convido, né? Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Se você gosta desses assuntos, do meu conteúdo, que você se inscreva, mas não somente adianta se inscrever, você precisa, se quiser receber o aviso dos novos vídeos, né, dos novos conteúdos, você precisa também ativar o sininho em todas e fique à vontade para fazer alguma colocação, para comentar, para deixar a tua opinião aqui, tá? E gostando do vídeo, gostando aqui do conteúdo também, eu peço a tua curtida também para ajudar o canal, né? Porque através das curtidas é que o YouTube vai divulgando o vídeo para mais pessoas. Então é através disso, né? Através da curtida, através da tua participação também, dos teus comentários. Então fique à vontade. Eu decidi entrar aqui ao vivo para falar sobre esse assunto, sobre o Vic Vanilla, o polêmico Vic Vanilla. Porque eu tenho observado isso de um mês para cá. Eu tenho observado uma mudança nele, né, no Vic Vanilla. Inclusive, fiz até um vídeo, foi acho que uma semana depois, se não me engano, acho que foi uma semana depois da morte do Daniel Mastral, eu fiz um vídeo falando sobre ele. O que eu pressentia? Eu senti, né? Eu tive assim uma impressão de que algo nele estava mudando, de que algo assim dentro dele, eu não sei, pela fala, pela forma que ele se expressava, algumas coisas que ele dizia, que antes era totalmente diferente, até pela forma dele falar de Deus, eu sentia assim um pouco diferente. Então eu fiz esse vídeo, só que não era assim um fato, né, concreto sobre essa tal conversão dele, não era nada, era somente assim uma impressão, né? Eu acredito que como eu tive essa impressão, outras pessoas também tiveram, porque assim, mas quem acompanhava, quem conhecia, quem já às vezes já entrou em alguma live dele, que já acompanhou, ele é muito conhecido, né? Para quem não conhece o Vic Vanilla, ele é muito conhecido no TikTok, ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok, e tem também no canal do YouTube mais de 100 mil ou 200 mil inscritos agora. E o Vic Vanilla, gente, ele é uma pessoa, assim, muito inteligente, né? Apesar de não ser cristão ou ser agora, tá aí essa dúvida, né? Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, vamos esperar o tempo para passar para ver se realmente essa conversão dele é verdadeira, né? De fato. Mas ele é uma pessoa polêmica, né? Uma pessoa que ele era, né, do satanismo. Aliás, não é que ele era do satanismo, ele era um luciferiano, porque como ele mesmo dizia algumas vezes que ele não gostava de ser tratado como satanista, porque ele não seguia Satanás, mas só que como a gente via as imagens, o fundo de onde ele fazia, dos vídeos dele, o templo, as imagens, tudo era de Satanás. Então, o que a pessoa que não conhece, principalmente, que entra num vídeo dele, vai pensar o quê? Esse menino é das trevas, ele é um seguidor de Satanás, mas ele não se titulava assim. Porém, é a forma que as pessoas veem, né, ele, mas pelo que eu sei, ele não é, ele foi um fundador da igreja não, do templo luciferiano. E ele seguia, era uma pessoa assim, totalmente contra Deus,
contra os cristãos. É uma pessoa, como é que eu posso dizer, conhecedora da palavra, porque eles conhecem muito a Bíblia, todas as religiões, né? Eles precisam estudar sobre as religiões para que eles saibam um pouco de tudo. E ele é uma pessoa de muito conhecimento, muito inteligente, desde religião, a política, geografia, história, enfim, tudo, esoterismo. O cara, ele tem muita inteligência, né? Assim como tinha o Daniel Mastral. Ele queimou Bíblia 3 vezes, se não me engano. Tem lá nos vídeos do TikTok dele, mostra ele queimando e rasgando a Bíblia. Então, assim, você nunca via numa pessoa assim que um dia a pessoa ia mudar de lado, né? Ia querer mudar de lado, ia ver que sentir algo dentro dele, né, que não era mais o que ele queria para ele, né, enfim. E aí, o que eu pensei? Eu analisei, tudo isso foi após a morte do Daniel Mastral, a gente não sabia que eles estavam com essa amizade, eu fiquei surpreendida, porque eu já acompanhava, né, o Mastral, eu já gostava do conteúdo dele, mas o Vic Vanilla, não. Algumas vezes eu não era não era seguidora, nem acompanhava o Vic Vanilla, mas às vezes eu via alguma coisinha, um videozinho, uma vez ou outra, assim, que sem querer você acaba entrando, não tem aquelas lives do TikTok, você acaba entrando, né, e vendo aquela pessoa, né, aquela figura que não foi, assim, muito agradável aos meus olhos, eu pensava, nossa, o que esse TikTok, né, tá virando, né? Tem tantas pessoas que estão usando esse meio essa rede social para pregar contra Deus. Então, eu vi aquilo e falei, nossa, tá, e cada dia tá mais, né? As lives, elas são abertas para todo tipo de público e todas as religiões. Então, muitas pessoas que são da Quimbanda, muitas pessoas que são ocultistas, magos, como é o caso do Vic Vanilla, que é um mago, usam essas redes sociais, inclusive o TikTok, que é uma rede aberta para fazer lives, e eu vinha percebendo isso, que realmente, assim, que estava sendo, assim, estava tendo muita pregação contra Jesus, contra Deus. Mas, até aí fazer o quê, né? Tudo bem, é uma rede aberta. Então, quem quiser seguir, quem for desse lado, porque existem muitas pessoas que não são cristãos, que não são nem evangélicos, nem têm religião nenhuma, muitas pessoas que são ateu, que não acreditam em nada, nem que existe Deus, nem que existe, assim, até que me prove o contrário, que realmente existe, ou existiu, ou tem um Deus, criador de tudo, que realmente Jesus existia, né, que veio ao mundo, que se sacrificou, que houve a crucificação. Então, tem muitos ateus, e tem muitas pessoas que são também desse outro lado, né, do lado mais, digamos que assim, das trevas mesmo, né, pessoas que não são a favor de Jesus e contra Deus. Então, aí o que acontece? Eu observei essa mudança no Vic Vanilla, desde que eu fiquei sabendo da amizade dele com o Mastral, porque eles se atacavam muito. Na verdade, era mais o Vic Vanilla que atacava o Daniel Mastral, porque da parte do Mastral eu não via, né, muito. Eu acho que teve uma vez que ele só falou assim, satanistinha de TikTok e tal. E o Vic Vanilla, ele era mais da parte dele. Então, quando eu fiquei sabendo, depois da morte dele, do Mastral, fiquei sabendo que eles estavam com amizade, eu pensei, eu falei, peraí, como assim? Eles são inimigos? Não estou entendendo. Depois é que eu fui saber, né? Aí ele ficou revoltado e falou, né, nas redes sociais que ele não acreditava no que aconteceu, que tinha sido suicídio, né, ele não acreditava nada disso, que ele sabia muito bem de onde que veio, o que aconteceu, o porquê da morte dele, e que foi algo coercitivo,
né, que pode ter sido pelas próprias mãos dele, sim, só que não foi porque ele quis. Então, eu vi as falas do Vic Vanilla, aí foi aí que eu entendi que eles tinham se conhecido pessoalmente há poucos meses, né? Eles já se conheciam pelas telinhas, por rede social, mas não pessoalmente. E pessoalmente eles vieram se conhecer, eu acredito que coisa de um ano ou menos que isso, né, antes da morte do Daniel Mastral. Então, eles vieram se conhecer. E quando eles se conheceram, eu acredito que foi ali havendo uma mudança gradativa nele. Porque ele conta que em uma das vezes que eles se encontraram, né, inclusive que foi acho que a última vez que eles se encontraram em um café, lá na região de Barueri, né, eles se encontraram e o Daniel, ele sempre falou para ele que ele não tinha nada contra ele, que ele não estava chateado por ele ser atacado, por ele ser difamado, por isso e aquilo, ele não ficasse tranquilo, que ele entendia que, inclusive, ele deu até um abraço nele, que eu ouvi que o Vanilla conta mesmo, que quando ele sentiu aquele abraço, disse que foi um abraço tão apertado que ele falou, eu acho que ele ficou surpreso com aquilo, de pensar o seguinte, poxa, eu atacava tanto essa pessoa, e agora essa pessoa não tem raiva nenhuma de mim, né? Ao invés disso, me deu aquele abraço caloroso, um abraço apertado, que ele disse que até que, como ele é pequeno, né, pelo que eu sei, eu não sei que eu nunca vi ele pessoalmente, mas parece que, ou pelo menos, se comparando ao Daniel Mastral, que era alto, né? Parece que já tinha quase 1,90 m. E quando ele foi dar aquele abraço no Vic Vanilla, ele ficou surpreendido. E eu acho que tudo começou a partir daí. Dessa amizade, das conversas, né? Que um tinha com o outro. E daquele acolhimento do Daniel Mastral com ele, não atacando ele também, né? Se mostrando, assim, uma pessoa mostrando assim totalmente o contrário do que ele achava que ele ia ser recebido, né? E não, como ele dizia, somos todos irmãos, a gente não tem que ter essa divisão, nós temos que nos unir, né? A gente tem que e não se atacar. Então, eu senti que depois da morte dele, o Vic Vanilla, ele estava assim mais amolecido, parece que o coração dele estava mais quebrantado, né? E aí eu pensei, eu vou fazer um videozinho falando sobre isso, porque eu senti essa observação, só que não era nada certo, não tinha nada concretizado, nem divulgado a respeito dessa conversão, inclusive eu não acreditei, nem sei ainda também se realmente é de fato, mas eu vou falar para vocês o porquê que eu acreditei, assim, entre aspas, mas eu precisei ir a fundo, pesquisar, não somente através de pessoas falarem, porque eu vi, acho que foi não lembro até o canal, mas foi um videozinho que falava, eu vi que Vanilla tá se convertendo, tá não sei o quê. Aí eu falei, imagina, não, eu acho meio difícil, eu acho que ele estava assim, com o coração meio amolecido, estava se amolecendo um pouco o coração dele, mas eu não acreditava que realmente isso fosse acontecer de fato. Então eu fui lá na rede social dele e fui dar uma investigada para ver se realmente isso era de fato verdade, ou então ouvi da própria boca dele. E por isso que aí eu assisti, inclusive, essa conversão é assumida, divulgada e assumida pela própria boca do Vic Vanilla, através de uma live que ele fez, compridérrima, de quase 3 horas de relógio, ou passou até um pouquinho, que foi, eu acho que como uma abertura, uma iniciação, assim, daqui por diante, eu sou isso. Então, ele, através dessa live, ele fez essa... Eu esqueci até o nome do rapaz que ele chamou para a live, mas que é um que é um funcionário do SBT, muito conhecido também, né, que era funcionário lá do Silvio Santos, que Deus o tenha, né, o senhor Abravanel, que foi um homem brilhantíssimo, um homem admirável. E
Então ele chamou esse rapaz e fez essa live, e aí eu pensei, eu falei: "Não, não é possível", porque uma pessoa que era totalmente contra os cristãos, contra Deus, contra o evangelho, apesar de conhecer, apesar de saber de tudo, de saber a palavra de Deus, de saber todas as passagens da Bíblia, porque ele é um estudante também da Torá, que é o Antigo Testamento, né, um estudante do Cabalá, pelo que eu sei, ele é judeu, mas ele foi criado assim, ele foi criado nessa religião, até que ele foi em várias, já foi de várias religiões, eu acho que já passou pela Umbanda, da Umbanda foi para, talvez, não sei se para Quimbanda ou esqueci até o nome da outra religião, enfim, ele conhece todas as religiões, ele já foi de todas, mas assim, que não pregava a favor de Deus. E aí, o que eu pensei? Eu falei, nossa, será que realmente é verdade mesmo? Agora a gente só tem que esperar para ver se realmente as cenas dos próximos capítulos, se isso realmente vai ser de fato, porque eu acredito que, assim, a pessoa ir numa rede social e falar, assim, ao vivo, em uma live longuíssima, e dizer, eu sou uma nova pessoa, eu me converti, eu não sou mais desse mundo, né, do ocultismo, não digo do ocultismo, porque ele era um seguidor de Lúcifer, ele pregava coisas assim, a favor, né, do Lúcifer, e não a favor de Deus. Então, eu acho, assim, uma mudança muito repentina, uma mudança muito incrível, para falar a verdade, incrível. Por isso que eu não acreditei, falei, nossa, era só uma impressão minha, eu tive essa sensação quando eu vi, né, depois que ele defendeu, depois que o Mastral faleceu, ele defendendo, ele mostrando que os áudios que ele tinha com ele, os encontros, e inclusive eu acho que essa amizade até deu digamos que assim, não foi muito do agrado, né, do satanismo, do ocultismo, não foi muito porque uma pessoa que tem tanto conhecimento como o Vic Vanilla, tem muito conhecimento, assim como o Daniel Mastral tem muito conhecimento também, e os dois estarem juntos, se encontrando com amizade, programando live, programando podcast juntos, porque eles precisavam falar coisas, precisavam trazer verdades, então eu acredito que isso não foi nada assim muito, não gostaram, né, muito, assim, pelo menos esse lado ocultista não gostou muito, porque sabe lá o que esses dois iam trazer nos vídeos, o conteúdo que eles iam trazer, o conhecimento, né, para a gente que eles iam trazer. Então, essa questão da conversão do Vic Vanilla, eu acredito, assim, que a pessoa, o que é a conversão, né, só para esclarecer esse ponto. É você nascer de novo, né, você não é simplesmente você ir lá na igreja, frequentar a igreja, de repente decidir, ou você participar de um culto, que os pastores abrem lá o batismo, chamam as pessoas lá na frente para perguntar se querem aceitar Jesus, se aceitam aceitar Jesus, não é? Eu acho que isso não é induzido, não vale, não rola dessa forma quando você é convencido de alguma coisa. A mesma coisa que uma pessoa, quando não é da igreja, é do mundo, e a pessoa começa a frequentar. Mas aí ela sente que não é o momento dela, que não é verdadeiro, para ela simplesmente, porque o pastor está me chamando aqui, está falando para as pessoas que querem aceitar, que querem nascer de novo, morrer para o mundo, e você ir pelo calor da emoção ali, porque de repente você está passando por alguma dificuldade na vida, por alguma dor, e você toma essa decisão assim, sem pensar, e vai lá e se batiza.
e aceita Jesus, mas assim, muito no calor da emoção, porque você que foi convencido, ou porque você foi envolvido naquela conversa e naquele culto, naquela pregação, mas assim, não é realmente, é uma coisa assim que a pessoa parou, pensou, passou por coisas na vida, por situações que fizeram a pessoa, gradativamente, a pessoa ir entrando no coração dela de aceitar, de mudar de vida. Porque, assim, eu acredito que isso é gradativo. Porém, existem pessoas que não, que já é de uma hora para outra. Porque a pessoa já passou tanto, já passou por tanto sofrimento na vida, por tanta provação, que quando ela decide assim. Mas a minoria, mas eu acredito que assim, que essa decisão, a pessoa vem criando isso assim, aos poucos dentro do coração dela, através de muitas coisas, de estudos, de comprovação, de vida de outras pessoas, de vivência. Cada dia você vai conhecendo um pouquinho mais a Deus, a Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, quem ele é hoje, porque viveu entre nós, mas permanece ainda em vida, né? É um espírito que vive, né? Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas vive, está no meio de nós. Então, ele veio para nos ensinar o amor de uns com os outros, para nos ensinar o amor a Deus também, sobre todas as coisas, o que é justo, o que é correto, os mandamentos de Deus, que ele resumiu em 2 mandamentos, né, que são os 10 mandamentos, ele resumiu em apenas 2, que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque esses 2 mandamentos, eles já resumem muita coisa, já resumem tudo, que uma pessoa que ama o próximo, não vai fazer para o próximo que não gostaria que fosse feito para si mesmo, né, uma pessoa, ela não vai roubar aquela pessoa, não vai ser desonesto, porque ela não gostaria que aquilo acontecesse com ela, e ela sabe que isso é errado, isso é antiético, é desrespeitoso. Então, a pessoa, ela vai passando a ter mais respeito e amor ao próximo, gradativamente, não fazendo com outro que não gostaria que fosse feito com ela. E se você ama o próximo, você também não vai fazer as outras coisas que Deus abomina, né? Que está nos mandamentos também, que é matar, roubar, cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, que não cultivar outros deuses, né? Não honrar pai e mãe, enfim, não são tão difíceis assim de ser cumprido esses mandamentos. Mas assim, a pessoa, falando da conversão, a pessoa eu acredito assim que ela vai mudando gradativamente. Mas existem as exceções, né? Como foi o caso do Vic Vanilla, como foi o caso do Daniel Mastral. Se é que o Vic Vanilla realmente vai mesmo, vamos ver, né? O que vocês acham? Vocês acreditam na conversão dele? Ele falou lá, ele disse lá na live, se vocês quiserem, deem uma olhadinha no canal dele, acho que é um dos últimos vídeos lá, né, que ele fez uma live, essa live de 3 horas, abrindo, né, já esse novo recomeço de vida dele, a minha conversão. Então, foi falado pela própria boca dele. E que, inclusive, ele vai abrir uma igreja. Já pensou Vic Vanilla sendo pastor? Abrir uma igreja e pregar para os fiéis. Então, eu achei assim, isso muito incrível. E tem pessoas que eu sei que devem estar vendo com maus olhos, né? Inclusive, por isso até que eu quis vir aqui, fazer esse vídeo e saber a opinião de vocês e deixar a minha visão a respeito disso. Porque eu sei que muitas pessoas não levam muito isso como uma boa notícia,
não sei se mesmo, não sei bem se é essa palavra, boa notícia, mas que ou veem com isso com bons olhos. Eu acredito que muitas pessoas veem como mentira, né? Porque é muito difícil realmente de acreditar que uma pessoa que cultuava Lúcifer, que cultuava as trevas, que era um feiticeiro, que fazia feitiço, inclusive para o mal das pessoas, ele mesmo diz que ele fez feitiços para outras pessoas, inclusive feitiço de matar, né? Tal da defuntaria. Então, fica um pouco difícil mesmo de você acreditar, e muitas pessoas não veem, né? Como ele disse em uma dos vídeos que ele fez, que as pessoas acreditam, que acham que ele está querendo agora ganhar seguidores, que ele está querendo conquistar os inscritos ou o pessoal, os seguidores do Mastral, e não está sendo muito bem acolhido, principalmente pela igreja, pelos cristãos, por alguns pastores, que eu penso assim, eu acredito que a gente, ao invés de você criticar, de você julgar, de você ser contra uma decisão assim, eu acho que a gente deveria, assim, realmente, se for de fato verdade, mas ele é aplaudir, sabe? E acolher essa decisão, acolher ele e não criticar, né? E não atacar, que foi o que ele quis dizer. Poxa vida, que tudo que eu fiz, tudo que eu fui, tudo que eu pratiquei, tá nas minhas redes sociais, inclusive ele disse que não vai apagar nada, né, vai ficar lá para quem quiser ver, porque através do seu passado é que ele vai começar uma nova história, e ele pode começar uma nova história, porque ele sentiu no coração dele que ele não quer mais isso para ele. Inclusive perguntaram até se ele iria continuar, como é que vai ficar o templo? E ele disse, parado. Mas e os trabalhos? Porque ele incorporava, ele fazia práticas de feitiçaria. E ele disse, vai ficar parado. Não vai ter mais, não vai ter mais feitiçaria, não vai ter mais nada disso. Então, ao invés, é como eu disse, ao invés de você acolher, apoiar e aplaudir de pé essa decisão dele, se realmente for verdade mesmo, é muito, muito melhor, né? Ter o Vic Vanilla como um cristão do que ele ser usado com toda aquela inteligência, com todo esse conhecimento que ele tem, né, de trazer a verdade, de trazer o conhecimento para as pessoas. Eu pensava assim, quando eu já cheguei a ver alguns vídeos dele, eu pensava, meu pai, se esse menino, com tudo isso que ele tem, né, todo esse conhecimento de tudo, da Bíblia, ele conhece a Bíblia inteirinha, ele sabe muito bem quem é Deus e que Deus existe, que Deus é um todo, é um infinito, um universo. Ele sabe muito bem que Deus é o Criador, né? Tem outros, como tem Deus tem vários nomes que eles chamam de El Shaddai, Oxalá, Adonai. Então ele sabe de tudo isso. Não é novidade para ele, não é. Ele sabe o que ele precisa agora, inclusive, a proteção que ele precisa. Eu acredito que ele, mais até do que muitas pessoas que já são convertidas, muitos pastores até, vocês sabem que existem muitos pastores que são falsos profetas, né? Toda igreja tem, como fora da igreja também, tem muitos falsos. Como existiu lá atrás, também ainda existe, né, muitos falsos profetas que se dizem ser de Deus, que se dizem, mas que na verdade é só ali, né, entre as pessoas ali que se mostra uma coisa, mas na verdade pratica coisas erradas, né, pratica coisas erradas que eu quero dizer o quê? Traição, tem pastores que como pastores, como padres também, não estou falando só de pastores, mas de qualquer religião, que fora da igreja, fora das pessoas, fazem muita coisa errada,
né, pastores que são casados que praticam adultério, muitos, eu já vi casos de padres também, pedófilos, então, eu acho que, aí é que tá, esses é que são os falsos profetas, que estão ali pregando a palavra de Deus, mas que na verdade não são verdadeiros. Então, eu acredito que uma pessoa como Vicky Vanilla, à frente de uma igreja, pregando, pode trazer muito mais conhecimento, muito mais verdade e talvez até ganhar muito mais almas para Deus do que muitos pastores, porque o que acontece? A religião, ela aprisiona um pouco a pessoa ao conhecimento. Ela aprisiona. É por isso que, no meu caso, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu creio muito em Deus. Eu tenho meus particulares, né, com Deus. Eu tenho minha comunhão, mas eu não sigo nenhuma, porque se eu tiver que ir em alguma igreja, eu vou para conhecer a espírita, eu vou para conhecer a católica, que eu sou batizada, né? Eu sou da igreja católica, só que eu não frequentei, porque a gente pode ir mudando o nosso pensamento, a gente pode ir mudando a nossa opinião em relação a tudo. Então, não é porque você veio de uma igreja católica que você tem que, ou da evangélica, seja lá qual for, que você tenha que ficar até o fim, e sua vida, e a sua família era sua mãe, seus pais eram de tal religião, e você tenha que seguir. Não, porque a gente vai tendo o nosso próprio, fazendo a nossa própria caminhada de vida, a gente vai tendo conhecimento de todos os lados, então você pega um pouquinho conhecimento de uma, pega um pouquinho da outra, pega um pouquinho da outra, e você vai vendo se aquilo vai de encontro com o que você acredita. Se você é uma pessoa que acredita, por exemplo, que existe um mundo espiritual, que existe uma vida após a morte, que morreu, não acabou, entendeu? Você não tem como você vai se contradizer numa igreja evangélica, por exemplo, que não acredita em vida após a morte. Se você é uma pessoa que, por exemplo, começa a frequentar a evangélica, um exemplo, e você acredita em santo, já vai contradizer, porque a evangélica já não acredita em santo, em cultuação de santos, né? Porque santo só Deus mesmo, como está na Bíblia, como Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, e existe um único Deus. Então, por isso que eu não me prendo muito, e eu acho que o que importa é a tua fé, você praticar o bem, é você não descumprir lá os mandamentos, né? Respeitar os mandamentos de Deus. E eu acredito que não só isso também, mas você não adianta só você não praticar o mal e você também não fazer o bem, né? Você tem que fazer o bem ao próximo. Se uma pessoa te pede, vamos supor, um prato de comida, como eu já vi pessoas negando, né? Gente que bate a campainha assim, vai na casa da pessoa, pede, tem como arrumar um prato de comida, ou você vai em algum lugar e aquelas pessoas, moradores de rua, pede para pagar um lanche, alguma coisa assim, e você negar. Eu já vi pessoas negarem. Então, aquilo, assim, é triste, né? É um absurdo, porque se a pessoa, como eu disse, a pessoa crê em Deus, a pessoa não pratica o mal, não mata, não rouba, não faz nada disso com o próximo, mas também nega um prato de comida. Então, é um conjunto de coisas. Você tem que fazer o bem, você tem que ser uma pessoa que partilha do bem, né? Você não praticar o mal, cumprir os mandamentos e ter fé em Deus também. Único, não outros, não cultuar outros deuses. Então, voltando para o Vicky Vanilla. Então, eu acredito que assim, realmente, se for mesmo uma conversão, se de verdade, que é a pessoa morrer para o mundo e nascer de novo,
Por que ele não? Se o próprio Deus, ele acolhe todas as pessoas e ele perdoa os pecados, e sendo de coração, né? Havendo arrependimento e a pessoa querendo uma nova vida e buscando a Deus, ele está de braços abertos para tudo e para todos. Então, não acho que ele tem que ser atacado, que ele tem que ser julgado, criticado, porque ele era do ocultismo, ele era do satanismo, ele praticava feitiçaria, ele fazia coisa errada, e agora ele simplesmente, depois que fez tanta coisa ruim, agora ele quer esquecer o passado dele e quer seguir a Deus, entendeu? Por que não? Quem somos nós para julgar? Eu acho que quem tem que julgar, aceitar ou não aceitar, é Deus. E ele mesmo já disse: se você, aquele que me buscar de todo o coração, me buscareis e me achareis. Como diz até no livro de Jeremias, capítulo 29, eu deixei até aqui aberto, que eu vou ler um pedacinho. Jeremias, capítulo 29, acho que capítulo 29, versículo 12. Então, aqui fala assim: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, e irão me encontrar, mas de todo o teu coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria, e os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros, eu, o Senhor, estou falando. Então, é legal, assim, esse tipo de Bíblia com linguagem atual, né, nos dias de hoje, é legal, assim, então, por um lado, porque você fica, às vezes é difícil interpretar, né, apesar de que a Bíblia mesmo, na linguagem antiga, né, linguagem até em hebraico, mas é que é difícil entender, então, é legal essa daqui para quem quer um entendimento melhor, então, é na nossa linguagem, entendeu? Eu também, particularmente, eu prefiro até a linguagem tradicional. Mas, enfim, eu lembrei desse versículo, por quê? Vou falar para vocês. Porque não somente as pessoas que são de um caminho correto, que se praticam, não são somente essas pessoas que Deus quer, né? Que ele aceita, que vai ter direito, né, ao reino dos céus, que já está com a alma salva, com a alma ganha, não. Mas principalmente as pessoas que praticaram coisas erradas, que foram do mundo, que foram do crime, pessoas que a gente fica assim, muita gente, inclusive, com um nó na garganta, mas como assim? A pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa pratica iniquidade, faz tudo de mal para o próximo e depois simplesmente decide aceitar Jesus, como foi o caso do Vic Vanilla, porque indiretamente não era ele que ia lá com as próprias mãos dele e fazia, né, o mal à pessoa, mas era através dos feitiços, amando de outras pessoas, sim, mas fazia. Então, eu vejo assim que, inclusive, eu acredito que até pelo fato de ser conhecedor de ocultismo, de feitiçaria e de tudo, ele propõe, né, que essa igreja que ele abrir, isso tudo foi na live, não sou eu que estou dizendo, isso tudo foi ele que falou, né, porque eu tive que ir lá, né, quando eu via o tamanho da live, eu falei, meu Deus, 3 horas de relógio, mas tudo bem, você coloca e fica ouvindo e para entender se realmente é verdadeiro aquilo. Sentir, né, até através das palavras da pessoa, de tudo que a pessoa está falando. Então, eu via nisso, assim, aí eu comecei a ouvir o que ele estava falando, que essa igreja, ele pretende, sim, pregar, vai criar uma igreja. Eu dou risada, mas é porque eu não sei se é algo assim de você desacreditar ou de você
sorrir, de você aplaudir, mas que um dia eu pensei isso assim, nossa, se esse rapaz um dia mudar de lado, se esse rapaz decidir seguir a Jesus, seguir a Deus e pregar, ao invés de pregar contra, a favor de Satã, de Lúcifer, essa pessoa vai ser assim um triunfo para a igreja, para os cristãos, porque o cara ele é muito inteligente, né? Ele tem muito, como eu disse, tem muito conhecimento não só de religião, mas de tudo, de ciência, de esoterismo. Então ele quer o quê? Pelo que eu entendi nessa igreja, que ele quer trazer o conhecimento às pessoas, porque os crentes, os evangélicos, digamos que assim, as pessoas que frequentam uma congregação, têm a mente muito fechada para aquilo, para aquele ensinamento, para aquela doutrina, e não abre a mente para o que tem no mundo, para o que existe. Por exemplo, não abre a mente a muitos cristãos, não digo cristão, mas muitos evangélicos, crentes, convertidos em uma congregação evangélica, não acredita que existe um mundo espiritual, que existe uma vida após a morte. Muitas crenças que são da igreja não, da religião espírita, já acreditam nisso, né, que existe vida após a morte, que existe, mas, por exemplo, a reencarnação também. Isso a reencarnação é como se fosse uma chance da pessoa que viveu nessa vida, ela morre, né, ela vai viver no mundo espiritual e depois de um tempo ela vai ter a permissão, né, do plano espiritual para vir novamente ao mundo para fazer diferente, para aprender com seus erros, para ressignificar, para evoluir. Então, a igreja espírita, ela tem, a igreja não, a religião espírita, ela tem essa crença que a igreja, no caso evangélica, já não tem, que os católicos já não têm. Então, o que eu entendi é que ele quer trazer para todas as pessoas que quiserem seguir, que quiserem fazer parte dessa, e eu acredito que vai ter, viu? Eu acredito que vai ter muitas pessoas que ele vai resgatar, pescar, para ser seguidores dessa igreja que ele vai criar. Porque eu acho que as pessoas precisam de conhecimento. E se for isso, se for realmente essa proposta dele de ensinar o que é o esoterismo, o que é a numerologia, as pessoas aprenderem um pouquinho de tudo e não ficarem presas somente à Bíblia, porque a Bíblia, sim, é uma escritura sagrada, foi escrita por a mão de homens, mas que é uma escritura sagrada. Mas que fora disso, fora não é tudo que existe no mundo, não é tudo que está lá na Bíblia. E às vezes muitas coisas que foram traduzidas, interpretadas, às vezes de uma forma errada, ou vai passando o tempo, a geração, e as pessoas vão levando, vão distorcendo o que está na Bíblia. Mas que é verdadeiro, sim, tudo que está lá foi escrito por homens, mas é verdadeiro, foi inspirado por Deus. Mas muitas coisas que não está, que existe no mundo, e que a gente, por que não conhecer um pouquinho de tudo? Por que não conhecer um pouco do esoterismo? O que é o esoterismo? E não ver com maus olhos muitas coisas que, por exemplo, tudo a magia, que a magia é coisa do demônio, Satanás, não sei o quê. E então ele quer trazer um pouquinho desse conhecimento todo para nós, mas levando a Deus. Na verdade, encaminhando as pessoas ao conhecimento, mas que a finalidade vai ser para ganhar almas para Deus e não mais para Lúcifer. Então, eu acredito que, é como eu falei, a pessoa ela pode
se arrepender, e eu acredito, assim, que muitas pessoas por isso que eu acho que o Vic Vanilla, ele pode, sim, trazer muita salvação, e ser bom para muitas pessoas, porque o que tem de gente que passa por coisas que é vítima de feitiçaria, de magia negra, muitas pessoas que é vítima de macumba, para afastar, para destruir a vida da pessoa, para a pessoa ficar definhando aos poucos, para não dar certo na vida, simplesmente pelo mal, simplesmente para fazer o mal àquela pessoa, às vezes por nada, às vezes a pessoa nem fez algo de ruim para quem está fazendo, mas a pessoa por inveja, às vezes pode ser inveja, pode ser algo do tipo assim que não gosta daquela pessoa, ou porque a pessoa fez talvez inconscientemente alguma coisa que a pessoa considera que foi um mal para ela, vai lá e faz um trabalho de macumbaria, né? Pede, né, para essas casas aí fazer para destruir a vida da pessoa. Quantos casamentos não são desfeitos? Quantos relacionamentos também não são desfeitos através dessas magias de macumba, né? Que a pessoa, muitos não acreditam, mas, gente, assim, existe de tudo nesse mundo. É só seguir, é só a gente acompanhar, ver, né, acompanhar as outras religiões, abrir um pouquinho o nosso conhecimento para tudo, porque se a gente ficar só no mesmo quadradinho, no mesmo conhecimento, a vida inteira, a vida toda, a gente vai se limitando muito àquilo e não abre o nosso conhecimento para o que existe no mundo. Consequentemente, você não se blinda, não se protege, você fica uma pessoa vulnerável a tudo que fizerem contra você, pegar em você. Então, eu acho que assim, ele sendo, né, realmente verdade, ele vai trazer essa linha de conhecimento e esse resgate e ajudar muitas pessoas que sofrem com isso, que um pastor não poderia fazer, porque quem melhor do que a própria pessoa que já foi do ocultismo, que sabe como funciona, que sabe exatamente o que fazer para ajudar uma pessoa que foi vítima de um feitiço, né? Essa tal de muita gente que faz macumba, amarração para separar, né, os casais, para tirar a mulher, né, para tirar o marido da fulana, ou para tirar a amante, tirar o marido da mulher, e vice-versa. Às vezes a mulher também que vai lá e tira do relacionamento que a pessoa às vezes está com uma nova vida, com a nova pessoa, e a pessoa vai lá e faz. Então, muita gente é vítima disso. Eu acredito que realmente ele vai ser uma boa ajuda, né? Uma peça assim de ouro, né? Na vida das pessoas, e tendo essa tal dessa igreja. Agora, essa tal dessa igreja, eu nem sei, né? Eu falo tal dessa igreja porque eu não sei o nome ainda, não sei, mas eu só sei que ele disse que vai criar, que vai abrir. Vamos ver, né? As cenas dos próximos capítulos, se realmente isso vai acontecer, se realmente é verídico, verdadeira essa conversão dele, porque eu acredito sinceramente que eu vi verdade, como eu vi verdade no Daniel Mastral, e muitas pessoas criticando, falando mal, tem uns canais aí, uns 2 ou 3 canais que eu vi que estavam difamando a imagem dele depois que ele faleceu, que ele era um psicopata, que ele era um narcisista, que ele queria praticar suicídio em massa, e que, assim, eu não acreditei, realmente, assim, eu não sei, eu tenho meu sexto sentido para as coisas, como todo mundo tem. Não porque você seja uma conhecedora da palavra, de tudo, eu sei porque eu conheço, porque. Não é, mas é um pressentimento que você tem, né? Um sexto sentido que você tem. Então, eu tive esse sexto sentido em relação tanto ao Daniel Mastral, que eu vi verdade nele, que ele não foi psicopata coisa nenhuma, não queria fazer esse tal de suicídio em massa, jamais. Foi um cara que sofreu pra caramba, né, que perdeu o filho, perdeu a mulher,
perdeu depois, a pessoa simplesmente vai ficando, eu acredito que ele não estava vibrando, né, é o que acontece, voltando, vibrando, como é que fala assim, ele não estava com a alta vibração, né, da luz nele, devido a tudo isso, devido a todos os ataques que ele passou. Então, assim são as pessoas também que são vítimas de magia negra, de feitiçaria, porque se a pessoa está em Deus, se a pessoa está vibrando alto, né, que a gente, nós somos energia, então, se você está com o Espírito Santo em você, com uma boa comunhão com Deus, você está vibrando alto. Então, o inimigo, que são esses espíritos enviados, né, através dessas feitiçarias para acabar com a tua vida, eles não vão conseguir ter acesso a você, porque você está protegido, você está com a luz, você está vibrando alto. E se você está vibrando baixo, como é o contrário, devido a variados motivos, você é ataque disso, você sofre ataque daquilo, aí a pessoa, o que acontece? Esses espíritos que são enviados para destruir a pessoa, né, através de macumba, eles vão tentar te atingir de alguma forma, seja através do trabalho, seja através de uma perca financeira, seja através de um carro que quebra, sabe, fica te espetando do lado, te alfinetando do outro, te cutuca, sabe, tirando alguma coisa de que não, como foi o que aconteceu com Daniel Mastral, primeiro foi o filho, depois foi a mulher, depois foram pessoas que são enviadas na vida da pessoa, inimigos, pessoas que são contra, sabe, tanta coisa, e a pessoa vai perdendo a força, a pessoa vai se fraquecendo, fraquejando, não, vai se enfraquecendo. Então, a pessoa está vibrando alto, só que daqui a pouco começa a baixar a vibração dela, porque ela começa a sofrer tantos ataques, tantas coisas, que chega uma hora, é dessa forma que o inimigo consegue ter acesso à pessoa e fazer o feitiço dar certo. Porque, tipo assim, eu não consigo agora, porque você tá forte, mas depois eu vou conseguir, aí ele fica rondando a sua vida, prestando atenção, tudo na sua trajetória, na sua caminhada, mandando isso daqui, mandando aquilo, dando jeito de um carro quebrar, como eu disse, de algum objeto, a perca de um emprego, a perca de um projeto, de um processo, tudo isso vai fazendo a pessoa ir amolecer, assim, se enfraquecendo. Então, é por isso que muitas pessoas conseguem ser atingidas pelo mal. Mas quando você tem conhecimento, que é o que ele propõe, né, que é o que o Vic Vanilla propõe, trazer conhecimento às pessoas, aí tudo muda, porque conhecimento é poder. A gente precisa ter conhecimento das coisas para que você fique mais blindado, né, mais protegido. Agora, sobre arrependimento, que eu quero falar aqui para vocês, se é porque a pessoa decidiu se converter, porque decidiu seguir a Deus e nascer de novo porque se arrependeu, eu não acredito em arrependimento, né? Muitas pessoas podem sim se arrepender de várias coisas. Ah, eu fiz isso com fulana, e eu não, ou então eu fiz isso com ciclano. Nossa, que errado ou que errada que eu fui. Nossa, como eu me arrependo. Acontece de ter realmente o arrependimento de alguma coisa, algum mal que você praticou para alguém. Mas o arrependimento não é questão de, é porque ele se arrependeu das feitiçarias que ele fez, ele se arrependeu de tudo, tanto que está lá nas redes sociais dele tudo que ele fazia, mas ele mesmo propôs, eu não vou apagar nada, porque o meu passado é uma referência, o meu passado passou, não quer dizer que eu vou continuar praticando. Então, eu acredito que o que acontece dentro da pessoa é um desejo de não fazer mais aquilo, de não praticar mais coisas erradas, de não fazer mais mal ao próximo, de totalmente mudar e ressignificar os seus atos, seus comportamentos. Então, a gente pode mudar, né? A gente pode
evoluir, a gente tem que fazer isso, tem que buscar essa evolução, essa mudança, porque já pensou, gente, viver o mundo, viver a vida toda do mesmo jeito, né? Sem mudança nenhuma, passa 5 anos, passa 10 anos, passam 15 anos e você com o mesmo pensamento, com a mesma opinião. Então, não tem como a pessoa ser exatamente do jeito que nasceu, que cresceu, que aprendeu coisas na sua infância, coisas até na adolescência, e você se manter assim a vida toda, porque é a própria vida que vai te modificando através do teu amadurecimento, através do teu sofrimento, de coisas que você passa na vida, de pancadas da vida, surras da vida que você não esperava, e você aprende, e você vê que você agiu errado assim, assado, não porque você fez mal ao próximo, mas porque você deu acesso, muitas vezes você deu acesso às pessoas a entrarem na sua vida, a fazerem o que quiserem, né, com você, e você deu acesso, mas não porque você foi errada, porque você agiu errado, mas você errou também, porque você não se protegeu, você não se, como é que fala? Não cuidou de você, da sua vida. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre comete alguns erros. Então, você pode, sim, ter direito a mudar. E Deus, ele perdoa os nossos erros. Se nós buscarmos ele de todo o coração, como diz nessa passagem de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, se vocês quiserem dar uma conferida depois. Ele que fala, se você me buscar de todo o teu coração, buscareis, me achareis de todo o teu coração, e você me achará. Eu estou falando aqui, tentando resumir não, tentando transferir para a linguagem mais moderna, né? Mas é isso. Muitas pessoas conhecem essa passagem, ela é bem conhecida. E, enfim, resumindo sobre a questão da amizade dele com o Daniel Mastral, eu acredito que foi também essa amizade que fez ele amadurecer, que fez ele amolecer e deixar o Cristo entrar nele através da amizade dele, seja através desse abraço que ele recebeu ali, aconteceu alguma mágica, né? Porque ele se emociona quando ele fala desse abraço. Poxa, eu não esperava que ele me desse esse abraço, um abraço tão forte, tão verdadeiro. E através disso, né, ele, como como tem aquele também outro ditado que fala, não é ditado, né, até uma passagem bíblica. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Por isso que eu acho que sim, as amizades influenciam com quem você anda, com quem você vive. Você acaba pegando o jeito da pessoa. Você acaba sendo, de uma forma ou de outra, sendo igual, tendo os mesmos comportamentos. Se você caminha, conhece, faz amizades com pessoas que é do crime, você vai ser levado também a ser do crime, a começar a praticar coisas erradas. Mesma coisa se você pratica, quer dizer, se você conhece pessoas que são honestas, corretas, trabalhadoras, pessoas que valorizam a honestidade, né, a ética, os bons costumes, você vai aprender com essas pessoas também. Então, a amizade, ela influencia, sim, na pessoa, e eu não sei que tipo de conversas foram essas, mas eu acredito que foram muito mágicas, foram conversas enriquecedoras, assim, que eles tiveram, que fez o Vic Vanilla querer mudar de lado e começar dar essa abertura para o Cristo nele. Eu, sinceramente, eu acredito, assim, em partes, mas pelo menos eu quero acreditar que seja verdade, que não seja como estão dizendo aí, que é para ganhar seguidores do Mastral, que é para manter o legado do Mastral, que é por dinheiro. Por que não? É assim, como ele fala, eu não vou, na igreja que ele pretende abrir, ele não vai nem pedir o dízimo. Tudo bem, ele não é contra o dízimo, porque é bíblico, mas vai ser voluntário, ele não vai pedir o dízimo.
E ele não precisa também, porque ele tem empresa, ele é empresário, ele tem, né, já tem o ganho dele suficiente para. Deixa eu colocar aqui, descarregando um pouquinho. Um instantinho. Gente, eu vou já vou finalizar aqui para terminar, porque tá quase descarregando aqui e eu não vou conseguir colocar na tomada agora. Aliás, isso não, eu acho muito mais fácil uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não é desse mundo de satanismo, de ocultismo, uma pessoa que simplesmente é uma pessoa do crime, que faz coisas erradas, que não tem conhecimento bíblico nenhum, que não tem fé nenhuma. Eu acho muito mais fácil essa pessoa se converter, aceitar a Jesus e deixar sua vida do crime, do que uma pessoa que tem conhecimento da palavra, uma pessoa que foi ou é, né, das trevas, e decidir largar as trevas para seguir a Jesus, porque essa pessoa conhece, como ele conhece, sabe que Deus existe, sabe que Deus é o Criador, sabe que é o Deus dos deuses, o maior de todos, e que não existe outro Deus, apenas um, é apenas um Deus, então, só que tem vários nomes. Então, essa pessoa, ela tem muito conhecimento de religião e da Bíblia. Então, por isso é que eu, no fundinho, eu acredito na conversão do Vic Vanilla, porque ele seria muita coragem, entendeu? Com Deus, ele sabe. Eu acho que ele não faria isso, né? De ser falso, de dizer, porque é por dinheiro, é porque eu quero seguidores do Mastral, é porque eu quero. Eu acredito que realmente algo tocou dentro dele, que fez ele enxergar, como eu disse, seja através do Daniel Mastral, seja através dessa amizade, desse abraço que ele deu, da morte dele, talvez, para vocês verem, precisou o Mastral, aconteceu o que aconteceu, morrer, para que algo fosse tocado dentro dele e pensar assim, poxa, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa vida, eu acreditei, no cara, sabe, fui acolhido, era um seguidor de Cristo, e os dois se conectaram, né, mesmo com essas diferenças, apesar dele do Daniel Mastral ter sido desse passado, mas ele não era mais, né, ele já seguia há 20 e tantos anos, ele fazia um ministério para Jesus, né, ele era um líder religioso, seguia Jesus e pregava a palavra de Deus, e tinha muita fé. Então, ele se deixou. Então, eu acredito que não seja, porque, como eu disse, é mais fácil uma pessoa que é do mundo, que é da vida, que não tem conhecimento com a palavra, ser tocado e ser, como muitos que já aconteceu, né? E Deus perdoa, e ele está de braços abertos para todos, como foi o caso de muitos criminosos, por exemplo, lembrei aquele Pedrinho Matador, não sei se vocês já ouviram falar desse tal de Pedrinho Matador, que o cara, ele foi o maior serial killer dos anos, eu não sei se foi dos anos 80, 70, a 90, mas que ele ficou muitos anos preso, né, matou muitas pessoas, né, tinha até no braço dele, assim, tatuado, que ele já tinha matado mais de 100 pessoas, e ele largou o mundo do crime, porque algo tocou dentro dele, não só dele, mas de outros, como também foi o caso do Guilherme de Pádua, que se converteu. Esse eu já não sei, eu já tenho minhas dúvidas se realmente foi verdadeiro. Mas teve um que foi ele também foi um criminoso, o Falcão. Falcão o quê, meu Deus? Falcão Alegre. Eu vi um testemunho desse homem outro dia no YouTube, que se vocês quiserem dar uma puxada lá, é comovente. Ele foi um criminoso também, muito conhecido, praticou coisas horrorosas, horríveis, matou muita gente, foi traficante. Então, vocês quiserem puxar lá, testemunho do ex-traficante
Falcão Alegre. Eu acho que assim vocês já conseguem puxar. O YouTube consegue puxar testemunho do ex-traficante Falcão Alegre, que ele conta que quando ele conta a conversão dele como foi, ele foi tocado. Assim como o Vic Vanilla foi tocado, assim como muitos outros que se converteram foram tocados, porque precisa haver uma experiência, precisa haver uma dor, precisa ver um sofrimento, algo que a pessoa passou, ou a pessoa teve uma experiência com Deus, ou ela viu, ou ouviu, ou ela teve um pedido aceito, um pedido realizado, mas alguma experiência essa pessoa teve para tomar essa decisão de largar a sua vida antiga, e decidir entregar a sua vida para Jesus e seguir o caminho e não ter mais prazer no mundo, morrer para o mundo, nascer de novo, é algo muito incrível que às vezes e às vezes, como eu disse, é gradativo, é pouquinho a pouquinho a pessoa vai vendo, vai tendo experiências, vai vendo a história de vida de outras pessoas e Deus vai tocando e trabalhando naquela pessoa para que ela decida seguir a Jesus. Mas a maioria, nesses casos, quem foi do mundo do crime, de uma vida errada, ou de satanismo, ou seja lá o ocultismo que foi, que essa pessoa viveu e fez coisas erradas, a pessoa foi tocada de alguma forma. E o caso desse Falcão Alegre, parece que o nome dele era Adilson, o encontro dele com Deus foi dentro da cadeia, quando ele já estava perto de morrer, assim, ele estava todo quebrado, ele estava numa solitária, que ele já estava, eles iam executar ele, né, pelo que, o testemunho que ele conta com a própria boca dele, que eu me lembro, que foi ele mesmo que contou, que um dos policiais, né, era evangélico, e falou assim para ele, olha, a gente vai te matar, mas você é tão ruim, fulano, que você tá todo quebrado, tá com a perna quebrada, você tá com... Porque ele tomou uma surra, porque acho que o delegado, na época lá, que falou assim para ele, olha, nós não vamos te matar agora, mas você vai para solitária e você vai levar uma boa surra, e depois nós vamos te largar lá e não sei o quê. Eu sei que esse policial foi encaminhado para a cela dele e falou para ele, olha, você tá todo quebrado, olha o teu estado, ele quebrou o fêmur, ele conta que quebrou o fêmur, quebrou a perna, estava com a perna com o braço quebrado, ele estava caído no chão, todo estropiado. E esse policial falou para ele assim, olha, eu sou evangélico, eu vou te deixar aqui com esse radinho, porque amanhã você não morre, né? Você tá aí já não sei quanto tempo aí. Eles jogavam comida em cima dele, assim, ele lá todo ensanguentado, com fezes, com xixi, de todo, sabe, e desejando a morte ali, mas ele não morria. E à noite, diz ele, que os ratos iam lá comer a comida que estavam sobre ele, voltava, ele falava assim, conversava com os ratos, pelo menos vocês estão tendo condições, né, de vir aqui, andando, comendo aqui a comida, vão embora, vocês estão com condições, e eu que estou aqui desse jeito, no chão, todo quebrado, todo estupiado, tal, não estou com condição nem de comer a comida, ele estava com condição, porque os policiais ainda jogavam a comida, né, ainda faziam essa bondade, não deixaram ele lá para morrer de fome, né, mas também sem prestar atendimento, nada, deixaram ele quebrado para ele morrer a míngua lá. E aí o que acontece, esse evangélico lá, que era esse policial, ele emprestou esse radinho para ele, falou, olha, eu vou te deixar aqui com esse canal, nessa rádio aqui, que eu ouço, porque eu sou evangélica, então antes de você morrer, você ouve aí a palavra de Deus. E aí ele ouviu a noite toda, e depois ele teve uma conversa, assim, ele falou, né, que depois que terminou essa pregação, ele falou assim, olha, gente, só para finalizar, né, só estou terminando essa historinha aqui, para vocês verem que todas as pessoas podem se arrepender, né, podem querer mudar de vida, e por mais errado que foi, por mais que tenha sido isso, aquilo, ou criminoso, sei lá o que a pessoa pode se arrepender, e Jesus, Deus, ele está de braços abertos para todos,
A gente que julga, nós que julgamos a pessoa, mas Deus, ele não faz esse julgamento, a não ser assim, se a pessoa se arrepender de fato, de coração, assim, se a pessoa buscar a Deus, né, buscar, olha, eu não quero mais essa vida, eu quero que o Senhor me resgate, eu quero ser de ti, eu quero ser um vaso novo, me quebranta por dentro e me faz uma nova criatura. Então, a pessoa buscou de coração, seja essa pessoa quem foi, quem deixou de ser. Jesus, ele se manifesta e Deus dá uma nova chance para essa pessoa, que foi o que ele fez com esse falcão alegre. Então, finalizando, ele falou assim: se o Senhor existe, então, como é que foi, meu Deus? Ele falou assim: se o Senhor existe, então me salva disso aqui, me cura, porque ele estava todo surrado, né? Todo surrado, com fêmur, perna, braço quebrado, no meio de fezes, de xixi. Bom, enfim, deixa essa parte para lá. Mas que ele estava assim, sem condições nenhuma. Então, ele sabia que estava perto da morte. Ele pediu para Deus: se o Senhor existe, então me cura, me livra disso tudo, me livra daqui, me tira daqui. E aí ele escutou, né? Ele falou isso 3 vezes e nada acontecia, e nada acontecia. Na terceira vez que ele falou, que ele já começou a se revoltar, ai, porque esses evangélicos são tudo mentiroso, né? Esse pastor que pregou aí, ai, quando eu sair daqui, eu vou atrás dele, não sei o quê, se um dia eu sair daqui. E aí o que ele fez? Ele pegou e ele ouviu, aliás, ele ouviu uma voz dizendo assim, Falcão não, Adilson, você não está sozinho, eu estou contigo. E ele não acreditou, ele pensou assim, mas por que essa voz está me chamando de Adilson, se as pessoas só me chamam de Falcão? Aí ele ouviu de novo: Adilson, você não está sozinho, eu estou contigo. Aí ele lembrou: peraí, mas eu pedi para Deus, se o Senhor existe, há poucos minutos atrás eu fiz um pedido que Deus me livrasse daquilo e me curasse, que eu ia ser dele, eu ia viver de novo, eu ia entregar minha vida para ele. E aí ele lembrou, e naquilo que ele lembrou, que foi Deus que, assim, que provavelmente ele pensou, então é Deus que está me respondendo. Aí ele enlouqueceu, assim, inexplicavelmente, ele se refez. As fraturas que ele tinha, parece que todas começaram a ser regeneradas. Gente, contando assim, não dá para ter uma noção. Só vocês assistindo, ouvindo o testemunho dele. Eu acho que ele não é vivo mais, porque é um caso muito antigo. Foi um criminoso de muitos anos atrás, que inclusive eu entendi por que ele entrou no crime, inclusive, por que muitos, né, vão para essa vida, como foi o caso até do Vic Vanilla, que quem sabe como foi a infância da pessoa, se essa pessoa não foi induzida a isso pela família, se essa pessoa foi rejeitado, uma pessoa abandonada por os pais e largado no mundo e acaba entrando no crime. Então eu vi a história de vida e a infância desse José Falcão, e ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa, só que ele vivia num colégio de freiras, num colégio que a mãe dele, por falta de condição, deixou ele lá para trabalhar, né? Porque o pai era criminoso, porque não teve como, enfim, ela não tinha como criar ele, deixou ele lá e as freiras batiam nele, judiava, né, das crianças, e ele pedia para a mãe dele: mãe, me tira daqui, me põe em qualquer escola, mas me põe em qualquer outro orfanato, mas não me deixa aqui, porque as freiras, elas falam mal, elas dizem que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, que eu vou ser um criminoso, que eu vou ser um... Enfim, eu não quero ouvir mais essas palavras, me tira daqui. A mãe não tinha condições de tirar, deixou ele lá. E, gente, palavras assim, tem um poder, a nossa boca, ela tem um poder que vocês não imaginam, de você falar uma coisa e você confirmar, você decretar para o universo aquilo que você falou, seja sobre sua vida ou seja sobre a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala e que a gente ouve também. E você
repreender aquilo que você está ouvindo. Repreender de qualquer pessoa que seja, sabe? Porque às vezes as palavras que alguém fala com a tua vida também se concretiza, dependendo. Então eu vi que aquilo, realmente, o que aquelas freiras falavam, realmente o cara, ele virou um criminoso, ele não queria seguir caminhos errados do crime e tal, mas ele virou um criminoso devido a tanto essas freiras falarem para ele, que era muito rigoroso lá nessa escola, né, com as crianças, era castigo para ficar com o joelho em cima do milho. Então eles levavam surra, então ele chegou até a mostrar para a mãe dele, olha como que tá meu joelho, como que tá aqui minhas costas, me tira daqui, por favor. E nisso o cara virou um criminoso, entendeu? Mas é algo porque a infância dele foi muito sofrida, foi difícil. Ele viu o pai dele morrer na frente dele, assim que a mãe tirou, né? Teve uma época que ela tirou ele do orfanato. E ela viu ele, quando ele foi correndo abraçar o pai dele, que ele não via, mal ele conhecia, né? Era o sonho dele, era conhecer esse pai dele, que ele foi de contra ao pai, o pai. Aí o que acontece? Sim, aí a polícia pegou e atirou nos pais, no pai dele, na frente dele, matou o pai dele na frente dele. Então, não deu tempo nem dele chegar para dar um abraço nele. Enfim, eu estou falando essa história aqui do Falcão, mesmo para dar um exemplo, né, de que realmente essas pessoas que foram erradas, como ele, como o Vicky Vanilla, como o Pedrinho Matador, como muitas pessoas que a gente julga, que acha que a pessoa não merece, que a pessoa já fez tudo de errado e agora quer se safar, quer achar que agora ganha o reino dos céus, e a pessoa paga, muito paga, que enterra mesmo, paga em vida, tudo que fez de errado para alguém. Só que o lugarzinho dela no céu, quem julga é Deus, se merece, se não merece. E se a pessoa buscar Deus de todo o coração e quiser deixar o passado para trás e seguir um novo caminho, se o próprio Deus dá carta branca para isso, né? Quem somos nós para julgar? Então, é o seguinte, vamos ver, né, como é que vai ser daqui para frente, esperar cenas dos próximos capítulos, mas que eu quis vir aqui para falar para vocês, assim, o que eu penso a respeito, que eu fiquei abismada, assim, fiquei desacreditada, mas que, por fim, eu acho que vai ser uma boa para as pessoas que estão aí leigas de conhecimento em relação à conversão do Vic Vanilla, quero dizer agora, que vai ser, assim, uma boa para as pessoas que querem, que estão perdidas aí, que não têm religião, ou as que têm mesmo. Como ele falou, vai ser aberto a todas as religiões, vai ser aberto ao espírita, ao evangélico, ao crente, a católico, vai ser aberto até a quem é do ocultismo, vai ser aberto a todas as pessoas. E o que eu vou trazer é o conhecimento. Essa pessoa não precisa se limitar, né, aquilo que ela aprendeu somente, mas essa pessoa pode aprender de tudo, de esoterismo, de numerologia, né, das religiões, tem que aprender. Então, isso que ele não vai só pregar a palavra de Deus, ele vai ensinar, ele vai trazer conhecimento para as pessoas. Então, que assim seja, que Deus ponha a mão, que realmente isso seja verdade, e que eu acredito que muitos que são aí de outras religiões, que é a dele, que era do Daniel Mastral, né, do ocultismo, muitos satanistas, pessoas desse mundo das trevas, não gostaram, com certeza, dessa notícia, devem estar, assim, com muita ira, porque realmente, assim, é uma perca, né? Eu acredito como uma perca, o Vic Vanilla ter saído, né, desse mundo para o cristianismo, e um ganho para os cristãos. Então é isso, vou finalizando aqui essa live, deixo aqui para vocês visitarem lá, né, se vocês não conhecem o Instagram, visitarem o meu Instagram,
que é Bem Viver, não, Bem Viver não, que mudou, gente, mudou o nome, estou com o nome antigo, Nara Souza, _ Evoluir da Mente, visitem lá meu Instagram, tá, eu posto conteúdos, assim, diariamente, um pouco mais no meu dia a dia, e aqui, para quem não é inscrito, convido-te a se inscrever, né, deixa a tua curtida, porque é assim que o YouTube vai recomendando e divulgando o vídeo para mais pessoas. E é isso, gente. Falei o que eu queria, o que eu pensava, né? Se você tem uma opinião contrária, não é de acordo, não sei, qualquer é bem-vindo, né? Teu comentário aqui também, deixa a tua opinião, tá bom? Deixa um beijo, desejo para vocês uma ótima noite e uma perfeita e abençoada semana que está iniciando aí, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Deixa eu ver onde que encerra aqui. Ai, meu Deus, eu nem sei.